Diz assim a palavra do Senhor: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 12. Você pode ler comigo? Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ore comigo mais uma vez, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelas misericórdias de Deus, nós estamos nos aproximando da Tua palavra. Mas o nosso desejo é que a Tua palavra se aproxime de nós, se revele a nós, e que o Seu nome soe mais alto do que os nossos vãos pensamentos. Que essa noite o Espírito Santo de Deus reúna a sua igreja aqui e essa igreja exultantemente diga amém. Que a igreja se submeta a Deus. Que pessoas que não têm Jesus, mas foram trazidas por Jesus aqui hoje, conheçam a Cristo, convertam-se, sejam salvos. Desempede o nosso coração, Senhor, coberto de iniquidade, mágoas, marcas, ressentimentos. Limpa a nossa mente para que a palavra linda, pura e genuína do Evangelho de Jesus, da face de Cristo, resplandeça em nossos corações. Que nenhum homem e mulher essa noite, por mais frio e endurecido que tenha chegado até aqui, Senhor, deixe de sentir a presença do Espírito Santo, da glória de Deus que está nesse lugar. Submeta-nos à Tua vontade, ó Deus. Tira-nos do limbo de nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Nós estamos hoje neste que é o nosso quinto sermão. Estaremos falando sobre o quinto mandamento, que você leu no verso 12. Honra teu pai e a tua mãe. Ele é muito conhecido, esse mandamento, mas nós temos aqui talvez a necessidade, até para fazer um contato maior com aquele que ouve a palavra, talvez sensibilizar ou trazer a percepção aspectos daquilo que vamos falar, mas talvez dialogando não, mas observando como a natureza caída do homem, o homem é mau, como o homem consegue ir por um caminho de destruição, quebrar o quinto mandamento. Vai aparecer uma canção aqui agora. Eu gostaria que você pudesse observar a letra comigo. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero. Perdão, comecei lá na frente, me perdoe. Vou começar de novo. Lucas, obrigado. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu estou bem, eu vou indo, estou tentando, vivendo e pedindo com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Pai, senta aqui que o jantar está na mesa. Fala um pouco, tua voz está tão presa. Nos ensina esse jogo da vida.
onde vida só paga prover. Pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito para pedir para você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Pai. Essa canção linda do Fábio Júnior, lindíssima, que já me fez chorar mais uma vez. Ela está no coração da década de 70, de 80, foi tema de novela. E eu me peguei olhando para ela uma vez, sem muita pretensão, ouvindo o Fábio Júnior cantando, chorando ela, onde ele teve que parar umas 4 vezes ou 5, sem continuar. E o público continuou. Eu confesso que eu fico emocionado diante dessa canção. Eu não sei se você conseguiu capturá-la. Para alguns ela pode trazer uma insuportável saudade, daquelas que você, quando sente, até destoa, do brinquedo passando no chão, do violão, do toque na barba, Você sabe, você entende o que eu estou falando. Para outros ela parece ressoar um calabouço insuportável da ausência da memória. E tem uma placa lá no calabouço: eu não tive um pai assim. Apesar de seus versos penetrantes, lindamente escritos, se você prestou atenção, existe um lamento, um peso naquelas palavras, um lamento profundo. Ele diz assim numa frase: pai, senta aqui, o jantar está na mesa, fala um pouco, a tua voz está tão presa, me ensina esse jogo da vida. A imaginação é feita por Deus para que a cena venha à mente, ainda que não a minha, ainda que não a sua, mas a dor desse homem. Fala alguma coisa, pai, está calado por quê? Fala alguma coisa, me ensina alguma coisa. É terrível pensar que esse homem aqui, ele está clamando, e em outro verso ele fala assim: pai, você é mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Pai, você não está sozinho. Ele está respondendo o lamento do pai. Parece uma carta, né? Você faz parte do meu caminho. E no final ele vai dizendo assim: eu cresci, não teve outro jeito. Ele lamenta ter crescido. Preste bem atenção. Ele lamenta ter crescido tanto que esqueceu o pai. Ele cresceu e está fingindo: eu estou bem. Mas vem aqui e fala com o teu neto, bota ele no teu colo. Mas será que é sobre o neto? Não, é sobre ele. É sobre a humanidade caída, que despreza e depois vê os carros pelo chão. Nesse tom de lamento, esse tom de profunda contrição,
nos aproximamos daquele que talvez seja um dos mandamentos mais ignorados. Mas, sim, honrar pai e mãe, sim, claro. E eu gostaria que no teu coração essa noite, a dor desse filho fosse a tua dor, fosse a tua mente diante do teu Pai. Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes das 10 palavras, antes dos 10 mandamentos, nós temos Deus trovejando graça. Ele não fala, faça, ele diz, eu fiz. Antes de 10 direções, ele diz o seguinte: com graça e amor te tirei das mãos. Tu eras escravo, mas agora é livre. Eu te amo. Deus declara seu amor e antecede o seu amor a todos os 10 mandamentos, porque é muito claro de que só é possível cumprir qualquer destes se a graça anteceder aquele que deseja cumprir. Sem a graça do Deus que o salvou, é impossível obedecer qualquer um deles. É como se Deus estivesse falando: eu sei que você vai ouvir coisas agora com relação a faça algo sobre a sua vida, mas saiba que é impossível que você faça qualquer coisa sem reconhecer que eu fiz tudo antes, e de que tu só pode cumprir, porque graça antecedente à tua pequena força de tentar cumpri-la, graça te libertou, graça te salvou, e só a graça de Deus pode tornar alguém capaz aqui de tentar se aproximar das leis de Deus. Graça é o que os cristãos chamam da gama enorme de favor de Deus sobre a raça humana que se rebela contra Ele. Graça é a chuva que cai sobre justos e injustos. Graça é a bondade de Deus de dar tudo a quem rejeita tudo. Graça é a boa vontade do Senhor de trazer você aqui, quando talvez desejasse ficar em casa e comer. É graça. Cristãos veem graça em todos os lugares, porque há graça por todo lugar. A graça de Deus te trouxe aqui, e só a graça de Deus pode fazer honrar qualquer um dos mandamentos. Todos eles são mandamentos impossíveis para quem não se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E o verso 12, como você pode se aproximar, o verso 12 é um destes mandamentos impossíveis ao homem. Honra o teu pai e a tua mãe. O Deus que se coloca em graça e diz: eu que te tirei de onde você estava, coloca também: honra seu pai e sua mãe. E é muito óbvio que, quando olhamos para as Escrituras, não tentamos ver o que de fato é princípio, é doutrina, é grandioso, são grandiosos os princípios de Deus. Não, nós olhamos tudo muito simplesmente como ordem, como se fosse, tem que fazer, vamos fazer, mas não é isso. O Deus que tirou da terra do Egito, o Deus que tirou da maldade, da impiedade, do pecado, o Deus que te trouxe aqui essa noite, é um Deus soberano. E se há um princípio muito claro aqui, é de que um Deus que tem todo o controle e todo o poder em suas mãos, está ordenando: honra seu pai e sua mãe. E existe algo aqui interessante. Quem escolhe o pai e a mãe pelo qual um ser humano nasce é Deus. Ninguém que nasceu escolheu por quem nasceu, por intermédio de que família viria ao mundo.
é soberana ação de Deus escolher aquele homem e aquela mulher, a qual chama-se pai e mãe. E onde está isso? Ou por que isso tem que ser colocado dessa forma? Porque também Jesus Cristo não escolheu o seu pai. Jesus é filho de Deus, de modo igualmente soberano. Logicamente, quando Deus imprime em nós a sua imagem e tem um filho, Jesus, óbvio, a soberania de Deus em Jesus é impressa em nós, a soberania de Deus é em nós. Deus escolhe nossos pais. Do mesmo modo como Deus é pai de Jesus. E Jesus não pode escolher sobre isso. Jesus é grato por isso, mas é soberania de Deus. Diante dessa percepção, quando nós estamos ouvindo honra o teu pai e tua mãe, nós estamos diante de uma relação idêntica à de Jesus e seu pai. E o desafio de ser submisso aos nossos pais é o desafio de perceber que quando Deus faz isso, nos oferece a chance de ser como o filho dele é para ele. Honrar pai e mãe é nada mais, nada menos do que um desdobramento da própria natureza da Trindade. O Deus Pai e o Deus Filho têm uma relação de submissão. Jesus se submete ao seu Pai, honra tudo, obedece até a morte. E quando ele coloca pai, mãe e filhos, ele imprime o mesmo padrão de relação. E quando Jesus se submete ao seu Pai, ele honra a Deus. E quando nós nos submetemos aos nossos pais, honramos a Deus com Jesus Cristo. Esse desafio profundo de perceber que a natureza da honra não cabe dentro da relação de quem é meu pai para eu honrar, quem é minha mãe, eles me trataram tão mal. Não é sobre isso. Nós estamos tendo a chance de replicar o padrão divino de relação. Quando nós nos aproximamos de pai e mãe e honramos, e nos submetemos, e obedecemos, nós estamos nada mais, nada menos do que encenando a relação de Jesus com o seu Pai. E a nossa dificuldade enorme é que estamos olhando para os nossos pais e esquecendo da ação soberana de Deus que escolheu os nossos pais. E aí, ao olhar, meu pai, meu Deus, como ele é falho, minha mãe, como ele é falha, eu esqueço, não é sobre o pai falho, não é sobre a mãe falha, e não é sobre esse filho falho, é sobre essa filha falha, mas é sobre eu olhar para o meu pai, olhar para minha mãe. Eis aqui uma chance de que o mundo veja como Jesus honrou seu pai. Logo, e já quero deixar de passagem e claramente, honrar pai e mãe é honrar a soberania de Deus. Honrar pai e mãe é se submeter à autoridade de Deus. Honrar pai e mãe é estar diante daquele que escolheu pai e mãe. Quando eu abandono isso, eu me rebelo, porque pai e mãe são falhos e filhos também são falhos, e por isso se rebelam. A rebeldia é nada mais do que um traço de negação da autoridade de Deus. Eu me rebelo porque eu não aceito. E por não aceitar, eu prefiro agir em concordância com a honra que eu quero dar, do que com a honra que eu devo a Deus. É perturbador pensar que não é sobre nossos pais. É difícil. É perturbador pensar de que pessoas nesse momento estão pensando: meu Deus, como tratei meus pais? De que modo estabeleci relações com meu pai, com minha mãe, de tal forma que pensei que de fato poderia fazer o que quisesse ou agir do modo como pensava, apenas porque queria que eles não mereciam devido à honra, quando o que Deus estava lhe dando de chance era de que você pudesse agir como filho de Deus em relação ao seu pai. Nós preferimos, não poucas vezes, ao invés de revelar
a beleza da submissão à rebeldia de Satanás. Ao invés de revelar através da submissão a soberania de um Deus que escolheu nossa família, nós nos rebelamos como Satanás se rebelou de sua família um dia. E aí a imagem de Deus, já tão destruída, fica clara e nitidamente a imagem de Satanás. O filho bastardo, aquele que saiu diante de Deus e foi dizendo: eu não quero, eu não sou, eu sou contra. Quando nós estamos se relacionando com Deus, vamos nos relacionando com Deus, nós precisamos entender que todas as relações que Cristo propõe para nós nada mais são do que relações trinitárias. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus revela N relações onde Ele pode expressar a natureza da Trindade. E aí você tem Jesus, o Filho de Deus. Aí você tem Jesus, o servo humilde. Aí você tem Jesus, nosso irmão. E aí você tem Jesus, marido da igreja. Você tem Jesus expressando as N oportunidades que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, dá à raça humana de expressar as condições de relação, de expressar que sim, esse Deus triuno está espalhando graça, permitindo que as relações... Eu sou pai, mas eu também sou um filho, sou irmão vosso, sou marido. E nisso tudo, o Senhor espera que eu cumpra, segundo o seu Filho, todas as naturezas de Deus em relação à sua Trindade, aos seus relacionamentos humanos. Aí você pergunta: eu honro meu pai e minha mãe. Você honra por quê? Você honra porque isso revela ao mundo as múltiplas relações da Trindade. Você honra porque você honra a soberania de Deus, que escolheu em que família colocaria você com toda a autoridade que Ele tem. Você honra seu pai e sua mãe, porque o plano da redenção implica em um filho submisso a um pai. E quando eu penso na redenção, na salvação, e quero encená-la, é impossível que ela seja completa sem um filho, uma filha submetido a um pai. Desconsidere o 5º mandamento, mas desconsidere também que o mundo não vai ver a relação completa de Jesus na sua vida. E é interessante, muito interessante observar que nós descredibilizamos essa relação, porque repare o final do 4º mandamento, que vai do verso 8 até o verso 11. Repare o final do 4º mandamento. O 4º mandamento diz assim: lembre-se do dia sábado para o santificar, ou seja, a cada 7 dias, um dia é separado exclusivamente para descansar em Deus e usufruir do prazer da sua companhia, e glorificá-lo, e adorá-lo, e exaltá-lo. E diz assim, do verso 9 em diante: durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 4º mandamento é dirigido a quem está acima. Repare, o 4º mandamento diz: você tem servo, você tem filho, você tem filho, você é estrangeiro, você tem um monte de gente sobre você, não bota esse pessoal para trabalhar. Ele está falando com alguém que está sobre outros. O 5º mandamento é sobre quem está abaixo. O 5º mandamento não é sobre aqueles que podem liberar alguém. O 4º mandamento é muito interessante, porque ele está sobre. Mas Deus fala assim: olha, nesse dia você vai liberar todo mundo para me honrar. E o que Deus está querendo dizer: não são seus. Não são seus. Você não é dono dessas pessoas. Libere-os.
Deixe-as me adorar, como fez Deus com Faraó. Libera meu povo. Não é seu. Mas no quinto mandamento, Deus aponta para quem está embaixo e desonra quem está em cima. Existe uma clara progressão aqui. E em ambos os casos percebemos que existe honra. No quarto mandamento, honra a Deus no dia de descanso. Libera as pessoas para que elas honrem a Deus. E no quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. Em semelhante modo tu faz. E assim a lei é dividida. Honra a Deus, honra o próximo. Honra a Deus como base da honra a outros. Quarto mandamento. Até aí é a primeira tábua de Moisés. Honra, até aí é honra a Deus. Daí para frente é do quinto até o 10º, honra o próximo. E é o próximo aquilo que é devido. E o que é honrar? Em vez de ficar pensando, o que é honrar? O que significa honrar alguém? Honrar o pai e a mãe? Honrar é respeitar. Repito, honrar é respeito. Honrar é dar crédito, é credibilizar, tratar como quem ouve alguém credível, alguém que você crê, alguém que tenha credibilidade. Honrar é obedecer a tudo que não seja pecado contra Deus e sua igreja. Honrar é amar. É colocar-se à disposição para servir, para ouvir, para aprender. Lembra da música? Ensina esse jogo da vida. Dói ouvir aquilo, porque já não tinha mais como voltar. Do jeito que estava a canção, eles já estavam longe, longe demais. Era um pedido de desespero. Vem me visitar, por favor. Então, senta na mesa e fala comigo. O silêncio da separação. Nesse momento, eu penso com você que até aqui o que te foi requerido é a honra devida aos seus pais, porque eles são escolhidos por Deus e, portanto, você honra eles, representando a honra de Jesus no plano da redenção, representando honrar eles por conta da soberania que Deus tem. Mas existe outro lamento, e esse é um lamento profundo na Bíblia. Eu queria que você fosse em Isaías, o profeta Isaías, e pudesse ver comigo esse lamento. O profeta Isaías abre o seu livro com um lamento, mas não é um lamento fácil, é um lamento de Deus. Repare o lamento de Deus em Isaías capítulo 1. Depois que Isaías se apresenta no verso 1, o lamento de Deus é colocado em seguida. Isaías capítulo 1, verso 2. Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Que duro isso. Deus está dizendo: eu criei, eu os exaltei, eu os coloquei numa posição de honra, eu os escolhi. Haviam vários povos, eu peguei esse e eu chamei de e os engrandeci, e os tornei fortes, expressivos, lhe dei vitórias. Os povos olhavam, os povos temiam Israel, o povo que passa pelo mar. Que Deus é esse que tira do Egito? Que Deus é esse que dá uma terra que já tinha dono? Deus arrasa todos os inimigos. Vai chover pão, brotar água da rocha. À noite, coluna de fogo, de dia de vento, leis, ordens, família. Centenas de anos depois, Deus lamenta.
Abra seu coração para o lamento de Deus quanto a nós. Abre o seu coração e para de ouvir o sermão tecnicamente, por frases belas. Abre o teu coração, que esse lamento é o lamento para a humanidade. A Israel de Deus é a igreja hoje. Criei filhos, os chamei, os elegi, os escolhi, coloquei eles diante da boa mão. E quando estavam bem fortes, se esqueceram da minha bondade. Fortalecidos, se apartaram de mim. Os nossos pecados contra Deus são uma atitude de rebeldia clara quanto ao nosso Pai. Pecar é agir autonomamente quando se crê que Deus não merece o crédito pela obediência, que Deus não merece ser obedecido. Fazemos a nossa maneira, desprezamos Deus. É incrível perceber que, apesar de vermos que Deus nos chama de Pai, nossa atitude não é diferente de Israel. Porque o pecado é um ato de rebeldia contra a paternidade amorosa, gentil de Deus. Pecar é escolher para fora dele, é escolher fora do Pai. Estar diante de um Deus que é Pai e pecar não é nada diferente do que Israel fez. Temos que ter cuidado ao nos aproximarmos de textos onde Israel é exortada, porque podemos achar que Deus amava Israel de um jeito e ama a igreja de outro. Não, nós somos o Israel de Deus, como diz o apóstolo Paulo. É incrível perceber, e eu como pastor eu ouço muito essas coisas, que às vezes as pessoas se aproximam para falar de seus pais. E não é só a tristeza, porque existe a tristeza, a incompreensão, o abandono, a dor, a frustração. E aí você abre e fala: poxa, meu pai fez isso, está doendo pra caramba. Dor é normal, a raça sente dor na alma, a raça caída machuca o outro. Mas também é muito mais comum ouvir: para mim ele está morto. Não quero nunca mais olhar para a cara dele, que é desprezível. Nem fala do nome do meu pai, não fala do nome dele. Não quero saber da minha mãe. Eu não suporto o que ela fez. Miserável, eu ouvi isso tudo. Xingamentos, palavras de desprezo, palavras de completa ousadia maligna. E é incrível, porque perdoar alguém é cobrir com misericórdia as nossas dores e cobrir as vergonhas daquele que perdoamos. Perdoar é cobrir. Quando nós agimos assim, desse jeito, reprovando aqueles que Deus colocou, é Deus quem reprovamos. É Deus, é contra Ele que nos rebelamos. Quando não somente sentimos a dor e perdoamos, mas guardamos a mágoa e a justiça. E somos capazes de dizer quase como: foram os pais que tu me destes, que me deram da fruta e eu comi. Como Adão fez com Deus e Eva: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. E quem nos deu os nossos pais? Eles não estavam lá, me abandonaram, me deixaram ao léu. Eu digo uma coisa: Deus não coloca pai e mãe na nossa vida só para sentar, não. Até para errar Ele serve, e a graça de Deus vem e cobre e mostra que Deus é nosso Pai em última instância. Não conheci nenhum filho que foi melhor que seu pai, porque eu não conheci ninguém que nunca pecou. Não conheci nenhum filho ou filha que pudesse dizer que era melhor que seus pais, que todos carecem da graça de Deus. É muito difícil, mas a atitude diante de quem honra o pai e a mãe é: eu perdoo, eu vou orar por ele essa noite, e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Eu vou agradecer a Deus porque
Ele me abandonou. Sim, ele não me criou. Eu não tenho memórias de infância, eu não tenho memórias de adolescência. Me deixaram fazer mal, meu pai me deixou que fizessem mal comigo, minha mãe me deixou que fizessem mal, não estavam atentos. Agradeça a Deus, porque Deus escolheu os seus pais. Mas o Senhor nunca te deixou só. E talvez a gente não perceba, mas a quantidade grande de consultório pastoral é sobre: eu sou assim porque meu pai fez comigo, eu sou assim porque minha mãe fez comigo, eu sou assim porque meu pai deixou que eu ficasse assim. Quando Deus olha, em Levítico capítulo 19, quando Deus olha para Israel, já fortalecido, já grande e já firme, Deus olha para Israel e fala assim: Israel, quando você estiver lidando com estrangeiro, lembra que tu foi estrangeiro lá no Egito. Lembra que você também estava sob suplício. E não trate eles como você foi tratado no Egito. Trate segundo a minha graça. Não há justificativa se não há graça de Deus. Não há nenhuma justificativa para o seu trauma hoje ser colocado acima da graça que te chamou aqui hoje. Não há tratamento dispensado ao próximo que seja justificado diante da graça que redimiu cada um. Coloque seus traumas diante do Senhor. Primeiramente, peça perdão por ter culpado a outros. Honra teu pai e tua mãe essa noite. Honra teu pai e tua mãe essa noite. Mas honra primeiramente o Deus que os pôs. Honra Deus. Caminhando, encontramos, se não o mesmo mandamento, pelo menos a extensão desse mandamento. Encontramos claramente na Bíblia uma gama de expressões que apontam e expandem a própria honra. Ela vai além dos muros do sangue e ela transpassa. Os judeus chamavam Abraão, Isaac e Jacó de nossos pais. Quando o livro de Hebreus inicia, vai dizer assim: olha, ele nos falou antes pelos nossos pais. Quando Paulo, quando Pedro, Estevão estão falando sobre os que foram, são os pais. Eles honram aqueles homens, percebendo de que são os seus antepassados, são aqueles que lhe legaram toda uma construção espiritual. Os judeus diziam nosso pai Abraão, e já lhe passavam ali mais de 1800 anos do pai Abraão. Eles chamavam meu pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó. Chamamos Agostinho, Policarpo, chamamos esses homens, sabe de quê? Os pais da igreja. Nos dobramos diante da vida de Agostinho e reverenciamos a graça de Deus sobre a vida dele. Porque não Lutero, Calvino, Knox, Wesley, gente que veio antes, nossos pais. Paulo e João chamavam seus discípulos de filhos. Deus permitiu ao longo da trajetória bíblica uma extensão honrosa da paternidade. E aí você tem pais e mães que não são necessariamente aqueles que nasceram, não estavam mais lá, de repente abandonaram o posto, morreram. Então Ruth encontra Noemi, Esther, Mordecai, um Timóteo recebe um Paulo. E a Bíblia continua honrando e honrando. Essa honra estendida, ela deve manter o esplendor da honra do quinto mandamento. Em nenhum momento Jesus levanta uma vírgula para dizer contra Moisés. Não, pelo contrário, eu vim cumprir. Não, Abraão, eu vim cumprir também.
Me chama a atenção no funeral de John Wesley, quando George Whitefield, que era um amigo, mas com tantas rusgas por questões teológicas, um amigo que foi pregar no funeral de um outro amigo. Todas as rusgas foram amparadas. Tudo que eles eram um contra o outro foi deixado de lado. E o George Whitefield aponta Wesley como um homem a ser imitado. A honra é um tempo difícil, é um tempo de completo desprezo. Pastores não são vistos assim, líderes não são vistos com honra, pais na fé não são vistos, não são tratados com honra. Verdade seja dita, existe desprezo nos lábios e nas atitudes, porque se há pecado na direção dos biológicos, também nos da fé se estende, porque o pecado, como uma raiz profunda, vai se expandindo. Mas nós recebemos da Bíblia tremendos abatimentos, muito abatimento. Eu quero que você, assim como eu, que de tarde, 3 horas da tarde, comecei a chorar, quando abri Hebreus 11, chorava, sozinho lá, meu Deus, o que eu já falei, o que eu já disse, o que eu já desprezei. E Hebreus 11 começa assim: olha, vamos comigo, o pai Abraão, e depois Isaac, e depois Jacó, e depois José, e depois vai citando, vai citar Raabe, cita Davi, cita Moisés. Mas eu gostaria que você depois em casa, com calma, abrisse Hebreus capítulo 11 e visse que não é o Davi adúltero, não é a prostituta, de que não é de forma alguma aquele Abraão mentiroso. É o nosso pai que nos tirou, ouviu a voz de Deus e cheio de fé guiou os seus filhos. É a mulher que escolheu honrar os espias, guardando-os. É o Davi que ouviu a voz de Deus e era um homem segundo o coração de Deus, porque o autor de Hebreus honra os pais, porque o autor de Hebreus cobre a vergonha e exalta e honra aqueles homens e mulheres, dizendo: oh, temos grandes valores, eles são grandes pais e mães na fé, eles são valorosos. Honrar não é olhar para o mal, mas apontar para o que é belo e exaltar diante de Deus, glorificando ao Senhor por ter feito obra em homens pecadores. Honrar é estar diante de homens e mulheres miseráveis, mas que foram postos como autoridade, e por serem autoridade são respeitados como tal. Honrar é descobrir que não era sobre aquela pessoa, ainda que passasse por ela, mas era sobre o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito, toda a credibilidade. Honrar não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que eu devo fazer. Muito cuidado. Não falo por mim, como se apontasse para a minha própria figura, mas como pregador, o que me cabe é falar. Cuidado como trata seu pastor. Temos visitantes aqui. Cuidado como trata seus líderes. Cuidado quando chama de pai na fé. Meu pai na fé, minha mãe na fé. Cuidado! Cuidado, porque pode não ser verdade. Porque o tratamento dispensado talvez não seja de honra. As falas que se brincam, que se pensam, que se projeta, talvez não seja de honra. Hebreus capítulo 13, verso 7. Lembrem dos vossos líderes. O que você faz com quem Deus coloca sobre você? Exalta o que Deus está fazendo com os pecados. O que você faz com quem Deus colocou sobre? Levanta e diz: eis bela obra do Senhor, como Hebreus 11. O meneia os lábios, despreza, envergonha, fala por trás, comenta sobre os erros.
Pensa quanto tempo você gasta planejando e se dedicando para honrar pais, mães, lideranças, pais na fé, pastor. Quanto tempo você gasta pensando de que modo você pode cumprir o 5º mandamento? Quanto tempo você gasta em dedicação ao cumprimento do 5º mandamento? Talvez muito zelosos em descobrir os ídolos do 1º e 2º mandamento, desprezamos o 5º, como já fizemos com o 4º. A chance é de arrepender. A chance é de você estar diante do arrependimento essa noite. É de você pensar profundamente nas coisas que já disse sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre aqueles que você diz que são pais ou mães na fé. Pensa no que você já fez. Pensa se essa pessoa se vê honrada por você. Pergunte a esta pessoa se ela olha para você e vê respeito, credibilidade e honra, ou se ela vai abaixar a cabeça com lágrimas e vai dizer: sinto que tu me despreza, sinto que tu não liga para mim, não sei quem vai pegar no telefone mais tarde e vai ligar para quem. Mas o Espírito de Deus está aqui, e quando o Espírito de Deus está, ele liberta as pessoas para o perdão, ele liberta as pessoas para o arrependimento. Ele liberta as pessoas para que elas possam se inclinar diante da verdade, e ainda que com vergonha, ainda que com consternação por ter feito, dito e tantas vezes desprezado, o Espírito de Deus te permite essa noite honrar os seus pais, honrar os seus superiores, exatamente como Jesus honrou o seu pai. E ainda de volta, e concluindo em Êxodo, capítulo 20, por favor. Peço mais uma vez, cuide para que a palavra de Deus hoje seja cumprida hoje. Cuide para que a palavra de Deus hoje não passe por você como se Deus não tivesse falado. Êxodo capítulo 20, verso 12, na segunda parte, onde diz assim: honra teu pai e tua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Os 10 mandamentos são um padrão de restauração à ordem caída. O pecado entra no mundo e desordena. Deus coloca os 10 mandamentos numa demonstração de que era para ser assim. É desse modo que eu ordenei. É desse modo que deveria ser feito. Mas incrivelmente esse mandamento é o único com promessa. É o único com promessa. Os judeus entendiam que a vida longa, a longevidade era uma dádiva que tornava perceptível de que Deus estava me abençoando e de que Deus era comigo e que eu tinha comunhão com Deus. É perceptível para o judeu, para o hebreu, de que quando Deus alongava a vida de alguém, e inclusive algumas narrativas do Velho Testamento terminou farto de dias, quando Deus deixava fartos os dias, o judeu entendia que Deus estava em comunhão e aceitação para com Deus. Coisa maravilhosa. Mas eles tinham uma visão de céu ainda muito limitada. Jesus deixa essa visão bem clara. Jesus deixa clara a visão de uma terra prometida que não é essa. Deixa claro a percepção de que vai haver um lugar em um tempo que não é esse. Cumprir o 5º mandamento é observar que você está caminhando para a terra prometida, caminhando em Deus, evidentemente declarando de que ao honrar seu pai e sua mãe, você está indo para a terra que Ele, o Senhor, teu Deus, te dá. Eles não tinham uma visão sobre o céu, mas nós temos. E nós sabemos que Jesus Cristo comprovadamente fecha essa promessa. Jesus Cristo
Ele é o filho obediente. Jesus Cristo obedece em tudo ao seu Pai. Ele obedece ao seu Pai em todos os momentos. E no Getsemane ele pergunta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E a vontade do Pai foi esmagar o seu filho. Minutos antes do Getsemane, Jesus estende a promessa em João capítulo 17, verso 24. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Jesus, o Filho obediente, tem sua posteridade prolongada eternamente. E fala: Pai, eu quero que eles vão comigo. Eu quero eles comigo. Eu quero que eles possam usufruir, porque eu cumpri o 5º mandamento. Ele não, mas eu quero que ele vá comigo. Jesus Cristo cumpre todos os mandamentos, inclusive o 5º, e nos dá a promessa da terra eterna, da vida eterna, da vida para sempre, da vida prolongada, da vida boa de verdade. Hoje estamos aqui ouvindo essas palavras. Deus não nos terá por inocente, caso não venhamos a pôr em prática, revertendo a desonra e a desordem que temos causado com a desonra. Pais, nós somos a imagem de Deus para os nossos filhos. Precisamos fazê-los crer que Deus fala conosco, que Deus nos usa para ser imagem de pai, de mãe para eles, de verdade, como Deus é. Filhos, e aí me incluo, meus pais estão sentados aí. Filhos, honrar pai e mãe é apontar para a vida eterna e encenar o drama da redenção. Existe vergonha hoje aqui. Existe filhos precisando se retratar com seus pais na fé, seus pais biológicos. Existem pais que maltrataram, desdenharam, abandonaram, não estiveram lá, não deram o devido tratamento, não estiveram como deveriam estar e estão consternados também. Existem ovelhas, filhos na fé, que não apreciam a honra e o amor com que são cuidados. E principalmente, existem os nossos pecados contra o nosso Pai. Portanto, nessa oração, eu peço que você possa reconsiderar o modo como tem honrado aqueles que Deus colocou na sua vida. E peça em nome de Jesus, o Filho obediente, que seus pecados sejam perdoados. Que você tenha uma nova chance para não somente com os lábios, mas com a vida, com amor, com respeito, trazer a honra dele. Ore comigo.